incentive-os a ter um ministério, a desenvolver, a crescer, em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 14. Quantos casais nós temos aqui? Quem é casado? Levanta a mão bem alta aí, quem é casado? Levanta a mão bem alta aí. Quantos casados podem dizer glória a Deus? Quantos casados podem dizer aleluia? Irmãos, está chegando a hora do retorno da nossa rede de casais, né? Muitos casais aqui já cobrando da gente, e glória a Deus por isso. É bom a gente saber que os casais foram edificados nas redes, com as palavras, com as ministrações. Quem aqui pensa que sabe tudo sobre casamento, está enterrando o casamento. Então, o que é necessário é que a gente cresça no conhecimento desse assunto tão importante para a sua vida. Às vezes a gente pensa, eu não preciso investir no meu casamento. Meu Deus, vai passar o resto da vida ao lado desse cônjuge. Vale a pena ter um bom momento. Outro dia, como é que é? Eu esqueci a piada, mas depois eu me lembro. Depois eu me lembro dessa piada. Então, queridos, nessa sexta-feira, nós vamos ter nossa rede de casais, a partir das 20 horas, com uma palavra poderosa para você, marido, para você, esposa. Venha receber essa oração, venha receber essa palavra de Deus para a sua vida conjugal, para o seu casamento. E é aberto, irmãos, você deve conhecer aí outros casais. Traga outros casais, sexta-feira, aqui na igreja, às 20 horas. Tragam outros casais de amigos, venham receber uma palavra especial para o seu casamento. Ok? Então, sexta-feira agora, às 20 horas, para você casado, e é também um momento de festa, de celebração, de comunhão entre os casais, que é muito gostoso, é muito bom. Amém? Então, sexta-feira, nosso horário marcado aqui com você. Mateus capítulo 14, versículo 22. Nós vamos ler aí até o versículo 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche seus olhos. Pai Celestial, nós te agradecemos essa noite pela tua palavra, pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, que nos orienta, nos conduz
E nós pedimos que a Tua palavra seja em nós uma semente que venha trazer frutos a 30, 60, 100 por um, conforme a Tua bondade. Ministra os nossos corações, nos faz compreender os Teus desígnios dentro da Tua bondade. E a Tua vontade em nós seja feita, seja realizada, para que o Teu nome seja glorificado. E no caminho e no processo, nos faz crescer, nos faz amadurecer, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse trecho muito conhecido das Escrituras, trecho onde Jesus anda sobre as águas, né? Quantos já não viram e ouviram, né, através de filmes, através de exposição das Escrituras, através das escolas dominicais, essa referência tão citada, tão lida e absorvida por todos. E eu quero trazer alguns conceitos importantes dentro desse texto, riquíssimo, e que nos leva a um entendimento de uma passagem única da Bíblia, porém, de algo que eu compreendo, que faz parte do dia a dia, também nosso, faz parte do meu dia a dia, faz parte do seu dia a dia. Porque esse contexto em que Jesus se encontrava com seus discípulos era um momento, eu diria, de euforia, um momento de alegria, um momento de satisfação. Eles estavam vindo da primeira multiplicação dos pães. Ali onde estavam reunidos aquela multidão, ouvindo o sermão do Senhor, e as pessoas distantes de suas cidades, de suas casas, e Jesus propõe que os discípulos as alimente. E ali ele faz um milagre que os discípulos não entenderam. Eles não compreendem o negócio. A coisa multiplica na mão deles e eles não entendem aquilo ali. O fato é que uma multidão foi alimentada e eles não compreendem como isso aconteceu. Isso é interessante, porque Deus faz coisas tremendas em nossas vidas que nós sequer sabemos como que isso aconteceu. Alguns milagres ocorrem em nossas vidas e a gente não entende como, por quê, como que isso aconteceu. E foi mais ou menos isso que os discípulos, eles estavam ali atordoados, sem compreender. O fato é que todos comeram, fartaram e teve sobra. E tudo isso a partir de uma pequena quantidade de pão e peixe que foi ali trazida ao Senhor. Depois desse ambiente, desse momento de euforia, desse momento de glória, esse momento de explosão, de presença de Deus, de avivamento, de alegria pelo milagre que aconteceu ali naquele ambiente, Jesus, como diz aqui o texto no versículo 22, compeliu os discípulos a ir adiante dele, para o outro lado. Ele despede os discípulos e diz: olha, vão na minha frente, atravessa o lago, vai andando e eu vou ficar. Ele compele. É interessante a gente ver esse termo, esse compeliu. Jesus, ele força a barra. Vamos, gente, vai indo, depois eu me encontro com vocês. E Jesus sobe, né, ao monte para ficar ali sozinho, orando. Ele passa um dia inteiro orando, e já no finalzinho da tarde é que ele começa a se dirigir em direção aos seus discípulos. Já nesse cenário, o que acontece é que uma tormenta começa ali no meio desse lago. É o famoso Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Queridos, esse Mar da Galileia tem uma extensão de aproximadamente 12 quilômetros. E aquele
ambiente do lago é uma depressão. É uma verdadeira falha geológica que vem ali da Síria até o Egito, até ali no Saara, chegando, beirando o deserto do Saara. E nessa depressão é que forma essa grande lagoa, o Mar da Galileia, um mar de água doce. Parece uma lagoa mesmo. E envolto por montanhas. Então fica aquele ambiente montanhoso, de um lado, montanha do outro, vindo ali da Síria. O Rio Jordão, ele alimenta esse Mar da Galileia, e depois do Mar da Galileia ele se estreita novamente, como Jordão, e desemboca ali no Mar Morto. Esse é o ambiente ali. E não apenas esse ambiente de depressão é um local propício para a formação de tufões. Por causa daquele redemoinho, daquela bola de montanhas, surgem também algumas tempestades. Isso é natural, é comum àquela região. Inclusive, ainda hoje, se você for visitar ali, existem alguns barcos grandes de turistas. Se começar o vento a agitar, eles cancelam os passeios, não tem passeio. Porque a agitação daquele local ali é grande. A tormenta é grande. Quando eu estive andando por ali, eu não consigo conceber essa tempestade, porque parece uma lagoa mesmo. A gente olha para o nosso Lago Paranoá e diz, bom, nosso lago é tranquilo, não tem ondas aqui de 2, 3 metros de altura. Mas naquele ambiente formam essas tempestades. E a população da região entende que isso aí é um fenômeno natural. E justamente nesse período, os discípulos estavam ali no meio da travessia. Já numa situação onde não dá mais para voltar. Voltar ou ir adiante era a mesma coisa, eles estavam no meio da coisa. Não tinha como desistir mais da viagem. Estava ali no meio e sendo açoitado por ventos, por ondas, uma tempestade, aquele medo real de morte que sucedeu, e de repente surge uma figura humana caminhando por sobre as águas, de noite. Imagina a situação da mente humana, numa situação de fragilidade. O homem, quando ele se vê nessa situação de morte, os sentidos dele ficam mais acurados, ele fica mais receoso. Tudo dentro dele, organicamente falando, está propenso a imaginar fantasmas. Impressionante. E é o que acontece. Os homens olham para aquela figura humana vindo em direção ao barco e eles afirmam categoricamente: é um fantasma! É um fantasma! É um fantasma. Os discípulos de Jesus veem fantasma. Eles afirmam que é um fantasma. Queridos, o medo, ele tem essa característica. O medo, ele cria fantasmas. O medo é craque, expert em criar fantasmas. E é impressionante como o medo também, sendo uma fé contrária, né? É o desespero absoluto, é a falta de confiança absoluta. Ela provoca fantasmas. E mais à frente Jesus diz, olha, não é fantasma, sou eu. Sou eu. E é interessante que Jesus, ele se apresenta dessa forma singular, sou eu. Né? Ele não se apresenta de outra forma, como o nome Jesus, como alguém que veio ali para socorrer. Ele veio simplesmente para estar. Ele veio simplesmente para ter companhia dos discípulos. A outra coisa interessante nesse texto é a reação de Pedro. Para mim essa reação é muito estranha, porque no meio daquela tempestade toda, no meio daquele medo, no meio de fantasmas, quando Jesus se apresenta, sou eu, ele volta
para Jesus e disse: se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Estranho isso, né? Estranhíssimo. Porque se fosse eu ali no barco, eu ia dizer: Jesus, me ajuda, salva a gente, socorre a gente. Se és tu mesmo, acalma essa tempestade. Jesus, se é tu mesmo, tira a gente dessa. Jesus, se é tu mesmo, dá um jeito, porque... E agora, o que a gente vai fazer? Vamos morrer. Mas Pedro não. Pedro olha para Jesus e diz: se és tu mesmo, manda que eu vá por sobre as águas. Eu não entendo como que ele teve essa reação, por que ele teve essa reação, mas eu entendo também que, assim como a gente não entende algumas coisas, vão existir também nas nossas vidas situações das quais eu e você também não vamos compreender. Eu sei que Jesus é o mesmo naquela época e ainda o é hoje. Por essa razão, eu compreendo que a situação que está aqui sendo representada nesse texto do Evangelho é algo que vai acontecer comigo e com você ao longo das nossas vidas. Isso faz parte da vida. Isso faz parte do dia a dia. Isso é coisa cotidiana, é corriqueiro. E sabendo que Jesus é o mesmo naquela época e ainda o é, e se ele compeliu os discípulos para entrar naquela situação, então eu posso aqui afirmar categoricamente para você, querido, para mim e para você, é que não tenha medo das situações da vida. Talvez você passe por um momento de euforia, de alegria, de sucesso, de vitória, de bênçãos, de multiplicação, numa noite. E na noite seguinte, sem mais nem menos, sem nem porquê, sem a gente saber, a gente de repente se veja dentro de um mar revolto, com ondas, com perigo de morte. Os mesmos discípulos que estavam ali, cheios de alegria, cheios de canto, cheios de euforia, cheios de vitória, cheios de multiplicação, contando testemunho, Deus multiplicou, Deus alimentou, Deus supriu, Deus deu vitória, Deus é demais, glória a Deus, Jesus está comigo, eu sou crente, cheio do Espírito Santo. Na noite seguinte, estava numa situação, gente, já era, acabou tudo, vamos morrer. Que situação, queridos, que coisa difícil. E mais incrível de tudo isso, é que foi Jesus que empurrou os discípulos para aquilo ali. Foi Jesus que, passa, vai à minha frente. Eu vou ficar aqui orando. Foi Jesus que compele. Foi Jesus que os orienta a entrar nessa barca. Que talvez você diga: barca furada, pastor. Talvez você pense: barca furada, eu entrei nisso aqui agora, eu me arrebentei. Por quê? Para que isso? Será que Deus enlouqueceu? Me dá vitória aqui, me dá derrota ali. Sabe, queridos, nós cristãos estamos muito condicionados pela bênção, por aquilo que a gente diz é uma bênção. Nós somos viciados em bênção. A gente chega até a um padrão perigoso de achar que se você não for aquele estereótipo do evangélico bem-sucedido, carro do ano, casa quitada, salário grande, roupas de marca, e ser justamente aquele indivíduo bem-sucedido que Jesus transformou, curou, salvou e deu 3 empresas. E você se compara com esse indivíduo e pensa: eu sou uma desgraça. Eu não sou um crente, Deus não está comigo. Se eu não sou esse tipo de cara, abençoado, entre aspas, olha aqui, irmãozinho abençoado.
Então quer dizer que se ele entrar num barco que vai afundar, ele não é abençoado. É isso? Será que eu não posso viver nenhuma situação diferente de estar sempre sendo agraciado com multiplicação? É isso? Será que ser cristão é sempre provar o bom e do melhor o tempo todo? É isso que é ser evangélico? É isso que é ser cristão? Pois nesse texto aqui eu entendo que ser cristão é estar com Cristo. Simples. Ser cristão é estar com Cristo. Seja na multiplicação no deserto, ou seja no meio de uma tormenta. Seja numa viagem que é um fiasco, um programa de índio. Jesus impele aquele pessoal para lá. Jesus está participando ativamente da vida dos discípulos. Irmãos, se você é cristão, você precisa ter um entendimento importante, de que a promessa que nos foi dada, não é que você ia ter uma vida boa, sem problema. É que Ele estaria contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Essa é a promessa. É que Ele estaria junto, Ele estaria presente, Ele estaria contigo. Não é um bem-estar social, não é um status social, não é uma configuração humana, não é um padrão cristão, nos moldes da prosperidade, que traz em mim a certeza de que sou uma pessoa abençoada. Isso é perigoso. Você acha, às vezes, porque está passando por uma crise, que não é abençoado? Quem te iludiu? Quem te enganou? Quem? A vida cristã é estar com Jesus. A vida cristã é ter Cristo em todos os seus caminhos. Isso é cristianismo. É viver com Ele, para Ele. É ser dEle, é estar nas mãos dEle. E é aceitar as condições das quais Jesus nos impele. Como o texto diz, Jesus compeliu os discípulos a passar para o outro lado. E eles foram. E a tormenta veio. Jesus quer andar na nossa vida, quer estar conosco durante a nossa estrada, durante todos os processos da nossa vida. Ele quer estar no meio da abundância, mas Ele quer estar também no meio da escassez. Ele quer provocar circunstâncias especiais em momentos não adequados. O momento aqui não era adequado. O momento aqui era terrível. Era de vida ou morte. Quem é discípulo de Jesus precisa compreender isso. Vai ter fartura, mas vai ter tormenta. E às vezes um atrás do outro, assim. De manhã vitória, à noite problema. No outro dia vitória de novo, depois mais um problema. E depois mais uma vitória. Irmãos, deixa eu dizer um negócio. A maioria das pessoas é atraída pelo Evangelho, porque Jesus dá, Jesus abençoa, Jesus cura, Jesus salva. Vamos ver se Jesus me ajuda. Mas o compromisso de Jesus com você é que Ele tem algo a realizar em você. E Ele é fiel. Ele começa a obra na sua vida e garante a você que vai completar. Garante que vai concluir. Então eu não vejo aqui nenhuma garantia. Se você está buscando garantias, pastor, me dá aí uma garantia para eu saber se eu fico mesmo crente ou não. Dá uma garantia. Eu não tenho garantia nenhuma. A garantia que eu te dou não é de bem-estar, não é de se tornar ricaço, não é de não ter problema. A garantia que eu te dou é a garantia que as Escrituras me dão. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele vence. Ele venceu.
E Ele vai te fazer vencer. A garantia é que Ele estaria comigo, contigo, até os confins do século. A garantia é que Ele começou algo em você e vai completar o que Ele começou. Ele vai fazer você crescer, Ele vai desenvolver você, Ele vai edificar a sua vida, Ele vai provocar maturidade espiritual, Ele vai te tornar a estatura do varão perfeito Jesus, o padrão. Nosso padrão é Cristo. Essa é a garantia, essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Os discípulos certamente aprenderam muito com todas as situações. Aprenderam com a fartura, com a multiplicação, muito embora a multiplicação não seja garantia de que amanhã você não vai ver alguém e vai dizer um fantasma. Não é garantia. Mas certamente, no meio da tormenta, você vai ter experiências muito importantes que vão acrescentar ao teu ser, à tua vida. Primeiro eu quero falar sobre essa reação de Pedro, essa reação que eu não entendo. Entendo um pouco, mas não entendo totalmente, porque a minha reação não seria essa. Eu não sei se teria aqui algum irmão com o mesmo pensamento. Não, se eu ver Jesus andando no meio da água, no meio de um tufão, eu vou dizer, eu quero andar também. Não sei. Pedro foi assim. E o incrível é que Jesus aceita o pedido de Pedro. De modo que eu compreendo que isso também já fazia parte da vontade divina. Deus já estava esperando esse pedido. Deus já estava esperando essa louca petição de Pedro. Em outras palavras, o próprio Deus colocou em Pedro esse desejo. Eu acredito que ele depois nem entende por que ele pediu aquilo. Mas pediu. Sabe, queridos, algumas vezes quando estamos com Jesus, vamos pedir coisas estranhas. Algumas vezes quando estamos com Jesus, vamos ser compelidos por coisas estranhas. A fazer orações estranhas. Coisas que não fazem parte do nosso normal. Coisas que aqueles que têm vida de oração contínua, vivem continuamente essas experiências. São impelidos às vezes por interceder por alguma coisa, por alguma pessoa, por alguém que talvez não tenha nem relacionamento. O Espírito de Deus, Ele quer nos usar e Ele nos usa quando a gente se coloca à disposição dEle. E ali Pedro faz esse pedido, eu quero andar sobre as águas. Jesus diz, vem. E aí ele sai do barco, pula na água, que não era aquela lagoa calma, era uma lagoa cheia de tormenta, de ondas, de vento, de chuva fina caindo ali, aquele ambiente tenebroso. Ele pula do barco. Eu fico imaginando, meu Deus, como é que pula? E o cara pulou. Ele foi impelido por uma fé sobrenatural, estava dentro dele. E essa fé o tira do barco, o coloca ali. E ele começa a andar. Ele anda. Ele caminha. E ele começa a perceber água funda, vento, frio, tormenta, agitação, nuvens espessas, chuva. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Estou andando sobre as águas. Mas a realidade, a terrível realidade, se apodera de Pedro. Essa realidade terrível, muitas vezes, tenta se apoderar do nosso ser. Eu não sei aqui a história de você, da sua vida, mas eu sei que em alguns momentos somos tomados por uma realidade terrível, que se apodera de nós. Circunstâncias que se apoderam da gente. A gente começa a observar muito. A gente começa a notar muito. Aqui o texto é específico. Ele diz que ele repara a força do vento.
Quando você começa a reparar na crise, na dificuldade, no problema, você começa a ter medo. Eu tenho receio de gente muito realista. É bom ter o pé no chão, irmão, claro, mas é perigoso. Você que tem a síndrome do realista, é perigoso. Você começa a olhar a realidade e a realidade castiga. Você começa a olhar as circunstâncias são contrárias, os ventos são contrários. A realidade não é favorável muitas vezes, a maioria das vezes não é. E aí a gente fica reparando naquilo e o que acontece? Medo. Medo. Está tudo ruim. Não está legal, o casamento não está bom, a vida financeira está uma porcaria, eu não consigo adorar, eu não tenho mais unção, Deus não está comigo, eu estou vendo fantasma. A gente repara muito, é muito realista. Pedro teve aqui um lance espiritual, teve um surto de unção. É bom quando a gente tem esses surtos de unção, surtos de fé. Quero andar sobre as águas, no meio da crise, vamos embora. E vai, e começa a andar, mas daqui a pouco ele não sustenta, ele não consegue sustentar aquilo pela qual é sobrenatural na vida dele. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. Começaram a viver milagres, começaram a viver coisas abençoadas, saíram de situações, começaram a glorificar, começaram a dizer: agora a coisa está boa para mim, a minha sorte mudou, estou como quem sonha, sorrindo, agradecido. E de repente, a crise, o problema, reparando nas circunstâncias, você não consegue sustentar esse sobrenatural. E a pergunta: será que era mesmo para Pedro sustentar aquele sobrenatural? Gente, cá para nós, será que era para ele ter sustentado aquilo ali? Eu fico imaginando Pedro andando sobre as águas, chegando em Jesus e voltando com Jesus para o barco. Imagina Pedro entrando naquele barco com Jesus. E estava lá, rapaziada. Estava ali João, estava Tiago. E ele começa a olhar para os outros. E já existia uma disputa ali entre eles, né? Aquela disputa básica de quem é o maior, né? Quem vai se assentar ali com o mestre. Imagina Pedro chegando com Jesus, olhando para um, olhando para outro e falando: rapaz, milagre aqui, andei sobre as águas, cara, eu andei. Tu andou? Hã? O ser humano é expert em se vangloriar. A vaidade do ser humano é um negócio absurdo. Gente, como nós somos vaidosos. A gente tem uma vaidade interior, incutida no nosso ser. E não adianta você achar que não é vaidoso só porque você não toma banho, não penteia o cabelo e não escova os dentes. Porque só fica sujo, fedido, mas continua sendo vaidoso. Porque se receber uma graninha extra, se receber um elogio, se acontecer um milagre, a alma humana se envaidece. Se envaidece. E a gente fica com aquelas histórias nas nossas costas, como uma âncora para a ruína, para a destruição. E eu fico imaginando, graças a Deus, que Pedro afundou naquelas águas. Graças a Deus, por mim, por você, por Pedro principalmente, para os discípulos que estavam ali. Graças a Deus que Pedro afunda e tem que apelar para o socorro.
socorro, mestre, me ajuda, eu vou morrer. E Jesus pega na mão dele e fala assim: vem cá, por que você duvida? Graças a Deus por isso. Isso está ali nas Escrituras, não é por acaso, é porque Deus quis assim, foi importante. O fracasso de Pedro foi importante. Ouça, irmãos, eu vou dizer um negócio. Alguns fracassos na sua vida são tão importantes. Tão importantes. Aqueles que te levam mais para pertinho de Jesus. Aqueles que te levam a clamar, a gritar e dizer: eu preciso, ajuda-me. Existem os fracassos bons, irmão. Se você é o cara que vive somente de vitória, 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 testemunho, testemunho, coisa chata. É difícil até ficar com o irmão assim do lado, né? Não tem nenhuma afundadazinha não. Conta um fracasso teu e que te fez ficar firme na presença do Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos no caminho. Isso aqui não é uma Disneylândia espiritual. A gente não está aqui no castelo mágico de Mickey, das fadas, das princesas de Disney. Nós estamos na vida. Nós estamos na vida. Nós estamos no caminho. Tem aflição, tem dor, tem perda, mas tem multiplicação. Tem andar sobre as águas, mas tem afundar na mesma hora. Pedro, no mesmo instante, tem milagre, no segundo instante afunda, e grita e clama. Mas o mais importante do Evangelho não é o que você vai conseguir com Cristo, é se você vai permanecer do lado dele até o último dia. Você vai permanecer com ele até o último dia, sendo fiel a ele, a ele. O mais importante do Evangelho não é a sua vida, é Cristo na sua vida. Não é a sua vida, é Cristo na sua vida. Não são suas vitórias, é Cristo no seu caminho. Não são os seus milagres, é Cristo na sua vida. Não é vencer ou perder, não é ganhar ou ser roubado, não é sofrer ou sorrir. O Evangelho é tudo isso, é muito mais. É Jesus conosco, fazendo parte da nossa vida, da nossa estrada, nos impelindo para um lado, nos impelindo para o outro, fazendo a sua vontade, cumprindo tudo o que Ele quiser, o que Ele quiser, o que Ele quiser, comigo e contigo. E a gente compreendendo que ora a gente sorri, ora a gente grita, ora a gente vê fantasma, mas Jesus está ali, do nosso lado. Está ali do nosso lado. E houve aprendizado para todo mundo ali. Houve aprendizado para Pedro, houve aprendizado para os discípulos, houve orientação para mim, para você, houve entendimento. Jesus continua fazendo a mesma coisa com você e comigo o tempo todo. Hoje Ele vai te dar uma bênção, amanhã Ele vai te levar para a tormentazinha. Isso não é regra, mas faz parte da vida. É o dia a dia, é Jesus conosco, nos orientando, nos ensinando dos riscos, dos milagres, mas principalmente do objetivo e da missão. Diga objetivo, diga com força objetivo, diga missão. Jesus, para finalizar essa reflexão, me ensina e nos ensina aqui pelo Espírito Santo de Deus, de que tudo isso é porque existe uma missão, um objetivo para as nossas vidas.
Muitas vezes você vai se perguntar por quê. Talvez já tenha se perguntado e ainda se pergunta. E por essa razão, muitas vezes, vive sem nutrir a sua mente, a sua razão com as coisas espirituais. Mas uma coisa que você precisa ter bem forte dentro do teu ser é que tudo isso tem uma razão maior: a missão, o objetivo. Tudo isso tem uma missão maior, o objetivo de Deus na sua vida, a missão de Deus na sua vida. As coisas acontecem não porque Deus está olhando para o seu bem-estar atual, porque o seu bem-estar atual é Cristo, não as circunstâncias. Não vai demorar muito, irmão, para você entender que todas as vaidades que você nutre na sua vida são apenas vaidades. Não vai demorar muito para você entender que as vestes, que os imóveis, que os bens, que o dinheiro que você acumula, que os certificados de honra são meras vaidades que passam. Não vai demorar muito. Não vai. E que existe algo que é mais importante do que tudo isso: a missão, o objetivo de Deus na sua vida. E você talvez não perceba isso, ou olhe para esse texto de uma forma isolada. Mas eu vou finalizar a leitura desse capítulo no versículo 34 a 36, que diz: então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Glória a Deus. Por isso que eu finalizei a leitura desse texto enfatizando a missão, o objetivo. Porque no início da nossa leitura nós temos um Jesus compelindo os discípulos para passar para o outro lado. E se a gente separar a vida da missão, nós não vamos entender nada. Se você não compreender a missão, irmãos, você não vai compreender a vida. Você não vai compreender nada de Deus. Se existe algo que é importante para mim e para você aqui nessa existência, não é entender tudo de Deus, saber tudo de Deus, mas é saber tudo de missão, saber tudo de objetivo. Isso sim, você precisa saber. Porque se você não souber dessa questão, se você não compreender o objetivo, se você não compreender a missão, você vai naufragar em suas amarguras, ressentimentos, tristezas. Quantas pessoas nutrem ressentimentos por Deus? Quantos porquês? Deus por quê? Deus por quê? Por quê? Por quê? Deus, por quê, Deus? O porquê está bem claro. O porquê é a missão. O objetivo é a missão. Deus te chama para a missão. Deus te chama para um objetivo. O trajeto é a vida. Mas a missão estava ali: curar pessoas, pregar o evangelho, ver o reino de Deus multiplicando, crescendo, desenvolvendo. A missão estava clara. Mas no meio do caminho, às vezes a gente se perde, envolto no mar revolto, com medo de morrer, de naufragar, de perder a bênção. Acredito que devia ter um cesto de pães aqui, vários cestos ali que eles recolheram, devia estar tudo ali dentro do barco, ou não, não sei. Vamos perder a bênção. E daí? Perde a bênção, mas não perde a missão. Se os evangélicos do século 21 aprenderem
a perder a bênção, mas não perder a missão, o negócio vai ficar diferente. Porque se você não perde a missão, você não perde nem a bênção, não perde nem a tormenta, não perde a multiplicação, não perde a coisa alguma. Você simplesmente reconhece que o processo de Deus na sua vida é fiel. Deus é fiel para fazer tudo o que Ele quiser fazer com você. Ele vai completar, Ele vai concluir, Ele vai te fazer crescer, Ele vai te amadurecer, Ele vai te firmar, Ele vai te confirmar, Ele vai esclarecer, Ele vai te ensinar, Ele vai conduzir para o triunfo do objetivo de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito. Se você vive para você, irmão, eu sinto muito. Mas se você vive para Jesus, aí, meu amigo, pode ter certeza, vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar para o seu bem. Vai cooperar, mas tem que entender missão. Tem que aceitar o fato. E tem que descobrir com toda a sua força, com toda a vontade, qual é a missão, qual é o chamado, o que eu preciso fazer em nome do Senhor Jesus nessa existência. O que eu preciso, porque se souber, eu não digo que vai ser fácil, mas eu digo que vai ser mais simples. Eu não digo que você não vai ter desespero, mas vai simplificar muito para você, porque sempre estará na sua mente uma certeza: Deus está comigo, o Senhor está comigo. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus na sua vida é isso. Jesus amanhã, Jesus na terça, Jesus na quarta. Porque eu não sei como vai ser amanhã para você. Eu não sei como vai ser a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Eu sei que amanhã pode vir um milagre maravilhoso para você, mas na terça-feira pode ser que você se encontre numa situação embaraçosa. Mas, como disse o apóstolo Paulo, eu sei ter fartura, como eu também sei passar por escassez, fome. Sei ter abundância, sei passar frio. Eu sei passar por altos e baixos, eu sei. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. No final das contas, o que fortalece em você é a fé. A fé para vencer, a fé para perseverar, a fé para não desistir, a fé para continuar no caminho, a fé para abraçar o propósito, a causa de uma forma obstinada, obcecada. Essa obsessão pela vontade de Deus te faz andar por águas, por sobre as águas, te faz ver milagres, te faz não desistir quando os fantasmas surgem, te faz permanecer no caminho, te faz não retroceder o barco de volta para a margem de sua saída, mas de continuar até o outro lado, cumprindo e obedecendo a voz do Senhor Jesus na sua existência. Hoje eu estou aqui para te dizer, irmãos, não importa o que aconteça contigo, não importa os imprevistos da vida, não importa as tormentas no barco, não importa a aparente solidão de que talvez Cristo não esteja contigo, não retroceda, não pare, não volte, avança, continua, segue para o outro lado, não para não, não desanima não. E se começar a afundar,
porque você está reparando demais as crises da vida, as dificuldades, os problemas. É melhor gritar por socorro do que ficar incrédulo. Tanta gente que naufragou porque preferiu reparar nas dificuldades da sua vida. Quanta gente perdeu, quanta gente, irmãos, se desviou da fé por ficar reparando as tragédias, ficar alimentando fantasmas, ficar ali nutrindo suas decepções, suas derrotas, suas aparentes solidões. Pedro resolveu não entregar, mesmo sabendo que estava errado, mesmo sabendo que ele não estava tendo a fé suficiente para bancar o milagre até o fim. Ele gritou, ele clamou desesperadamente: salva-me, Senhor! É preferível ser visto como um indivíduo que age de forma ridícula por sua existência e por sua vida. É preferível não ter pudor nem vaidade, porque aquele que clama já abandonou toda arrogância, todo orgulho, já percebeu que só existe Jesus, o único capaz de socorrer a sua vida. Ele ali clama ao único que era possível e que tinha todo o poder e autoridade para salvá-lo. Eu quero dizer a você, meu irmão, Jesus é o único que pode salvar você, que pode mudar a sua história, que pode mudar a sua vida, esteja ela boa ou ruim, esteja você passando por um momento bom ou passando por um momento difícil, não importa, não importa, não pare de clamar, não pare de acreditar, não pare, não retroceda, avança, continua, prossiga, vá adiante, porque Deus está contigo todos os dias, até o fim dos séculos. Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé para esse momento de adoração, de busca, Feche os seus olhos, levante suas mãos para o Senhor, invoque o seu nome nessa noite. Você pode fazer isso agora, invocar o nome do Senhor na sua vida. Não invoque fantasmas, invoque Jesus. Invoca o nome de Jesus agora. Invoca o nome de Jesus. Não se preocupe não com as dificuldades, não. Não se preocupa não. Se preocupe em encontrar Jesus nesse barco. Se preocupe agora em ver Jesus, em ter a revelação do Jesus, a revelação de Cristo na sua vida, no seu caminho. Se preocupe com isso agora. Se preocupe com isso agora. Não deixa que a dificuldade arranque de você a visão, a missão, a direção, o propósito pela qual você vive existe. Não deixa que as dificuldades roubem de você o senso de missão. Porque eu vou dizer um negócio, irmãos, no caminho com Cristo a porta é estreita. No caminho com Cristo existem desafios. No caminho com Cristo existem, e é importante que eles existam. É importante para a sua alma que você passe por crise, sim. Tem tempo de chorar, tem tempo de sorrir, tem tempo de dar brados,
Mas tem tempo de clamor, tem tempo de suor, tem tempo de pranto, tem tempo para todas as coisas debaixo do céu. Existe tempo para tudo, mas a única coisa que você não pode perder é a presença de Cristo na sua vida. Você não pode perder de vista a presença de Jesus na sua vida, irmão, porque eu vou dizer um negócio: se você perder de vista Jesus, já era. Ele é o Salvador, Ele veio para salvar você. Se não houver Jesus, já era, não tem jeito, não tem salvação em outro nome, não há, só em Jesus. Portanto, levante suas mãos e clame a Jesus agora. Chame por Ele, clame por Ele, peça para que Ele venha para a sua vida, para que Ele esteja ao seu lado, sempre, todo dia. A sua companhia é importante, é mais importante a companhia do que a bênção. É mais importante a companhia de Deus do que uma vitória, um testemunho. É muito mais importante andar com Jesus na crise do que andar sem Jesus na vitória. É muito melhor estar com Cristo, seja na crise, seja na dor, seja na perda, seja no que for, mas não perder a sua presença, a sua paixão, perder de vista Jesus, não, isso jamais. Perder Jesus de vista, jamais, 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 jamais. Jesus contigo, irmão. Cristo em vós, esperança da glória. Não tem outra coisa mais importante no mundo, irmãos. A coisa mais importante é Jesus em você. A coisa mais importante do mundo é Jesus em você. Quando Jesus está em você, irmãos, você é tomado por arrependimento, você é tomado por quebrantamento. Nós buscamos um Brasil melhor. Um Brasil melhor é um Brasil com Cristo. Um Brasil melhor é um Brasil com Cristo. Um Brasil com Cristo é você com Cristo, com a santidade dele em você, com Jesus em você. Como é que isso acontece, pastor? Como é que Jesus vem para mim? Eu não estou sentindo nada. Irmão, se arrepende. Se arrepende dos seus pecados. Se arrepende e Ele virá a você. Se arrepende porque é chegado o reino dos céus na sua vida. Se arrepende porque Jesus quer vir para você e quer morar em você, quer habitar em você. Olha, irmão, não existe ser humano bom o suficiente para viver sem Jesus. Não existe. Nós somos carentes da glória de Deus, necessitados de sua presença, precisamos de sua santidade. Agora, quando o Espírito Santo começa a encher você, meu irmão, você é tomado por eternidade, você é tomado por santidade, você é tomado por arrependimento, você é tomado por alegria interior, você é tomado por esperança, você é tomado por uma força sobrenatural, você é tomado por Deus. Por Deus. Clame ao Senhor agora, adore ao seu nome. Adore. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Adore de todo o teu coração, irmãos. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão Clame Jesus para a sua vida. me traz à tona pra respirar. Cristo em vós Me faz andar é a esperança da glória.
Vem, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, hey, hey. Oh! Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu Levante suas mãos, feche seus olhos. Comece a louvar ao nome do Senhor. Louve, 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 louve. Louve, louve Ele. Louve, 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 louve. Na crise, na alegria, na tristeza, nas angústias, na perda, nas dificuldades, nas tormentas, no meio do caminho, louve. Engrandeça o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Significa louvado seja o nome do Senhor. 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 Aleluia! Aleluia! Oh, yeah! Aleluia! Declare, 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 declare. Deixa a unção de Deus tomar conta da sua vida. Tá difícil, irmão. Tá pranteando. Tá com crise existencial. Louve. Tu és. Ele é o Deus da tua salvação. Louve, louve, louve. A presença de Deus é melhor. Jesus na sua vida é melhor do que qualquer presente, do que qualquer bênção, do que qualquer vitória. Que adianta multiplicar pães, peixes, saciar por um instante um prazer natural, uma necessidade humana. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Cristo na minha vida. Eu preciso dele, eu preciso dele, eu preciso de Jesus na minha vida. Preciso estar com ele, eu nele e ele em mim.
Preciso dele. me faz andar Oh, sobre as águas. você vai declarar bem baixinho. Agora só a igreja, aleluia. Bem assim. Bem baixinho. Bem baixinho. Aleluia. Só a igreja agora. Confia nele. Descansa nele. Sinta o prazer nele. Sinta o prazer da eternidade. Sinta o prazer da eternidade. Feche seus olhos agora. Permaneça só o piano agora. Deus vai falar com você hoje. O Espírito nos fala através da sua palavra. Olhe para o caminho que você tem traçado. Olhe para a vida que você tem construído. O que você deseja fazer da sua vida? O que você quer fazer com a sua vida? O que você quer viver nessa